Saudações a todos, eu sou Anubis e neste vídeo eu vou te explicar o que realmente está por trás de todo este problema aqui no Brasil envolvendo as bets. Não é um vídeo óbvio, eu não vou te falar sobre os mega esquemas de ganho e lavagem de dinheiro por trás das bets. É um diagnóstico muito mais profundo sobre um grande problema social aqui no Brasil. Então, vamos nessa. Shorak nebak, sebek reunak teta, ujiat medunet yerhenu. Certa vez eu ouvi uma frase que foi assim meio que um divisor de águas para que eu pudesse entender o que de fato é o Brasil, como é que esse país funciona e por que boa parte dos brasileiros se comporta da maneira que se comporta. E a frase é basicamente o seguinte: em um país de gente fodida, quem mais ganha dinheiro é quem vende esperança. Bem, o que essa frase expressa para além da compreensão óbvia dela? É que em um país onde a ascensão social é praticamente impossível, porque tudo nesse país é programado para você ser um fudido, para você não conseguir prosperar honestamente, o que resta ao brasileiro comum é buscar subterfúgios, buscar meios de tentar cruzar todas as dificuldades naturais que qualquer pessoa tem tentando prosperar honestamente nesse país e buscar atalhos, buscar meio que meios de você conseguir adquirir essa prosperidade, só que sem enfrentar os obstáculos brutais que todo mundo enfrenta aqui, se quiser de fato trabalhar, produzir, investir, fazer aquilo que tudo que normalmente alguém faria em um país decente, fazer dar certo aqui. Só que aqui jamais isso daria certo, por uma razão óbvia. O Brasil é o país da burocracia, do roubo, é o país onde você passa mais da metade do ano só para pagar imposto e nunca vai ter o retorno de tudo isso. Ou seja, basicamente o brasileiro é roubado e para ele ser devidamente roubado, você precisa escorchar ele ao máximo possível com impostos. E para você ter o controle de toda essa atividade econômica, de todos esses impostos, você precisa ter uma burocracia soviética para sufocar o brasileiro de todas as formas. E é por isso que é terrível abrir qualquer negócio nesse país, investir, enfim, fazer qualquer coisa minimamente decente e honesta para prosperar de uma maneira que seria considerada normal em qualquer outro país. Então, a possibilidade de ascensão social para o brasileiro médio é quase impossível. O maior meio que todo brasileiro de origem humilde sonha é o quê? É se tornar jogador de futebol. Porque aí o cara ganha fama aqui e ganha com isso a chance dele sair do país, ir para a Europa, ganhar em euro, ganhar em moeda forte e meio que sublimar esse problema estrutural que ele já nasceu enfrentando, que é a brutalidade de viver nesse país sendo pobre. Então, o que resta para o resto da população que simplesmente não tem as habilidades necessárias para um bom futebolista? Basicamente, tem aquilo que eu quis expressar nessa frase que eu disse logo no início para vocês, que é o quê? Todo mundo sonha em prosperar na vida. Isso é um desejo humano absolutamente natural. Se você é alguém que já não nasceu rico, boa parte da sua vida vai ser trabalhar e buscar meios de adquirir essa riqueza para você melhorar o seu padrão de vida, né? O problema é que, pelas razões que eu já disse, isso é missão impossível no Brasil. Então, o que acontece quando você quer algo, mas não consegue atingir esse algo? Psicologicamente, você vai desenvolver mecanismos compensatórios, né? Então, imagine você uma pessoa que é muito frustrada na vida por, sei lá, é uma pessoa que tem muito baixa autoestima. O que ela vai fazer? Ela vai ser obcecada por ostentação, vai ser obcecada por exibir um físico notável, vai ser obcecada por cirurgia plástica. Por quê? Porque estes elementos são meios dela compensar uma imagem negativa que ela tem e quase nunca o problema está de fato em coisas físicas, está muito mais na mentalidade e na cabeça dessa pessoa, na forma como ela encara esse problema. O problema é que o que acontece quando uma sociedade se depara com um problema que ela não consegue lidar? Ela vai ter que recorrer aos mesmos mecanismos psicológicos que um indivíduo faria.
só que numa dimensão social, evidentemente. Então, no Brasil, se você parar para pensar e analisar bem, você vai ver que existem inúmeros artifícios, vamos dizer assim, para compensar essa busca pela prosperidade. Talvez o principal elemento dele, o que é mais evidente, assim, que surgiu de umas décadas para trás, pelo menos desde os anos 80, 90 para cá no Brasil, foi que o Brasil era um país majoritariamente católico e paulatinamente tem se tornado cada vez mais um país majoritariamente evangélico. Então, o que aconteceu dentro do cristianismo que, enfim, mudou essa realidade dessa maneira? Absolutamente nada. O que aconteceu foi que houve uma mudança socioeconômica no Brasil. Quanto mais esse país foi virando um lugar fodido, mais as pessoas demandaram essa ânsia por prosperar, por mudar seu paradigma de vida. E enquanto cada vez mais a Igreja Católica foi mergulhando na teologia da libertação, por outro lado surgiram movimentos pentecostais chancelados pela teologia da prosperidade, que é basicamente vender a ideia para o cidadão brasileiro comum de que Deus, na verdade, é um grande Silvio Santos cósmico e você é filho dele e ele vai te dar essa riqueza porque ele vai te abençoar. Então, enquanto a Igreja Católica sempre focou mais na resignação, né, naquela coisa de siga Jesus, o exemplo dele, abrace a pobreza, se conforme com as adversidades da vida, porque a vida é isso mesmo. O enfoque da teologia da libertação é outro. Se você é filho do Deus do universo, você merece todas as dádivas do Deus do universo, na verdade. Não estou aqui criticando a religião de qualquer pessoa, eu só estou fazendo uma análise sociológica, né? Eu não estou criticando aqui os evangélicos, existem muitos evangélicos que fazem um trabalho muito bonito, mas existem muitos evangélicos que são absolutos picaretas, não é verdade? Pois bem, o que aconteceu então dessa transição do Brasil de um país majoritariamente católico para um país majoritariamente evangélico? É uma mudança na concepção do brasileiro de querer abandonar toda essa questão dessa resignação católica, dessa coisa que Jesus ensinou de é mais fácil um camelo passar pela ponta da agulha do que um rico, né? Toda essa coisa abnegada que é a essência do cristianismo, para um cristianismo que é mais voltado para o Antigo Testamento, né? Para um Deus que é, enfim, pujante e vai te oferecer essa pujança também, enfim. Não estou aqui para discutir isso, é só um exemplo. Outro ponto aqui que eu acho que é muito evidente é que, assim, no Brasil é um país muito complicado, né? Porque outra grande mudança que aconteceu no Brasil de algumas décadas para cá é que o Brasil sempre foi um país majoritariamente conservador, exatamente por ser o maior país católico do mundo. Só que houve também uma mudança política que surgiu paulatinamente junto com essa mudança também religiosa, que foi a ascensão da esquerda à política no Brasil. E, novamente, o que eu quis citar com o mesmo exemplo da religião é que os religiosos, sabendo que a população tem essa demanda, exploram essa demanda. Então eles vendem a ilusão de que uma divindade vai fazer você prosperar. A mesma coisa acontece com a esquerda. Só que ela vende a ilusão de que é o Estado, é o governo que vai fazer isso para você. Sem o governo, você vai ser um eterno fudido. O que as pessoas não sabem, o clássico brasileiro médico com QI de 2 dígitos não sabe, é que é esse mesmo Estado que a esquerda vende com a solução que é o verdadeiro problema desse país. Você passa mais da metade do ano só para pagar imposto. E tudo o que este governo te dá em troca é uma merda. Significa que você tem que passar mais o resto da outra metade do ano só para juntar um dinheiro para sobreviver e tentar pagar para si tudo aquilo que o governo promete para você e não entrega. Então, isso é um quadro tenebroso, mas quando você é muito estúpido, esse tipo de fantasia vende bem. Então a esquerda sempre soube explorar ali nas camadas mais vulneráveis da população brasileira a ilusão de que o governo vai fazer isso. Então, novamente, assim, qual que é o outro elemento aqui? O segundo elemento é a venda dessa esperança, dessa ilusão, dessa redenção pela via política. Já citei a via religiosa, a via política. E tem uma terceira que foi um elemento aí que agora sim nós entramos aqui no ponto central do vídeo, que são as bets. Qualquer um que vive no Brasil percebeu que pelo menos nos últimos 5 anos isso se tornou uma praga nacional. Eu não tenho particularmente nenhuma pessoa na minha família que sofreu isso, mas eu ouvi muitos casos aí que são muito graves de gente que vende até o que não tem
porque se tornou viciado nisso. Eu não acho que alguém fica viciado nisso, o problema não é um vício. O problema é que sempre existiu pessoas que têm muito pouca inteligência emocional, pessoas que são mais vulneráveis psicologicamente, pessoas que embarcam muito facilmente em ilusões. E essas pessoas são a vítima perfeita para esse tipo de esquema, que são essas bets. Para quem não sabe, as bets são basicamente programas que foram pensados para explorar a vulnerabilidade psicológica dessas pessoas mais estúpidas, mais emocionais, mais impulsivas. E basicamente o que as bets fazem é um bombardeio de dopamina, no sentido de forçar esse cidadão que já é um pouco vulnerável, já não é muito bem da cabeça, a se tornar um dependente daquilo. Mas por que a gente, enfim, de todos esses 3 elementos aqui que eu citei, talvez a bet seja aquele que mais cresceu, mais tomou vulto? Por que se tornou esse fenômeno, esse problema nacional, né, ao ponto de chegar a instâncias políticas para que o governo supostamente regulasse isso? E onde você olha uma propaganda de bet, jogo de futebol, seleções, times estão vestindo camisa com propaganda de bet. A gente está vendo aí nesse período de Copa do Mundo propagandas brutais envolvendo bet aí na Cazé TV, enfim, na Globo também. Por que isso? Por causa da brutal demanda que isso, por causa assim, não é só a demanda por parte das pessoas, né? É toda uma economia por trás disso. Então, assim, é praticamente impossível você viver no Brasil hoje e não saber o que são essas bets pelo nível de bombardeio desse marketing agressivo por trás disso. O modelo de negócio dessas bets é muito simples. A maioria da população não vai entrar na bet, mas a pessoa que tem essa vulnerabilidade psicológica, essa pessoa que já é propensa a isso, uma pessoa que pode ser facilmente viciada em dopamina, cai muito facilmente nisso. E é esta pessoa que vai vender o carro, vai pegar empréstimo, vai fazer o diabo para ter mais dinheiro para jogar na bet. Esse cara, ele é movido por essa fantasia, essa paranoia, esse delírio de achar que ele vai ser o grande cara foda que vai chegar lá no joguinho do celular dele e se tornar o mais novo milionário. Então é uma mistura de estupidez com fantasia, e o meu ponto central aqui é que, para além da vulnerabilidade psicológica dessa pessoa, existe uma grande ânsia, uma grande demanda do cidadão brasileiro médio, desesperado, que não vê mais meio de ascensão social na vida, senão por, de repente, ganhar na Mega Sena ou ganhar na bet. Então, as bets, elas não são meramente aí um problema de lavatório de dinheiro, de tráfico, enfim, todo um mega esquema aí por trás de financiamento dessas coisas, que eu imagino que seja uma coisa assim, acho que as cifras aí são bilionárias, muito maiores do que a gente imagina. Muito além deste problema, existe um outro problema, porque se não houvesse tantas pessoas jogando isso simplesmente não teria tanta importância quanto tem, né? No mundo inteiro existem essas pessoas que são supostamente viciadas em jogos, mas no Brasil isso virou uma pandemia. Virou, assim, talvez o maior problema em torno disso é que é muito fácil, é muito acessível, né? Qualquer mongoloide baixa essa porra no celular, fica jogando e fica cultivando esta fantasia de achar que ele vai ser o próximo milionário. Então, o problema da bet, ele é muito mais profundo. Ele vai de encontro a um problema social aqui no Brasil que é muito maior, que é o meu ponto inicial do vídeo. O cidadão médio, além do mongoloide, que seria um viciado em jogo em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil existe uma imensa camada da população que vislumbra nas bets uma chance de redenção e de ascensão social. Essas pessoas realmente acreditam que elas vão ficar milionárias com esse joguinho do influenciadorzinho babaca que ganha milhões, enquanto ele só vai se lascar. Então era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. O problema das bets não é só uma questão de vício, não é só uma questão da mídia estar regulada ou não quanto à propaganda de bet, toda essa ladainha que se fala por aí. A verdade é que as bets foram reguladas só para o governo roubar ainda mais imposto. O ponto da bet aqui é muito simples. O brasileiro médio vislumbra a chance da bet redimir a própria vida miserável dele. Então, era essa reflexão que eu tinha para trazer para vocês aí, e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.